Bom dia, irmãos da Igreja da Paz. É uma bênção a gente estar aqui hoje pela manhã, nessa manhã gloriosa que Deus nos dá e que as suas misericórdias são renovadas. E nós estamos aqui hoje para estudarmos a lição de número 6, que tem como tema Ainda não é o fim. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, na dependência do Senhor. E te pedimos que o Senhor esteja usando esse tempo para que venhamos a fazer a Tua vontade, que não seja feita a nossa vontade. E, ó Deus, que não seja um homem falando, mas que seja o Senhor. Usa-nos, Senhor, com poder e graça, Senhor, nessa manhã, para que a gente possa estar aqui, Senhor, fazendo aquilo que te agrada, Senhor, porque nós já sabemos e temos a consciência de que muitas das vezes fazemos coisas que não te agradamos. Mas, ó Deus, hoje, essa manhã, a nossa vontade, o nosso desejo é fazermos a Tua vontade. Amém. E vivermos, Senhor, de maneira tal que agrademos o que venhamos a fazer e que o dia de hoje, Senhor, possamos dizer graças a Deus, porque o Senhor esteve conosco. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Essa lição tem como um texto básico, na realidade não é um texto só, são 3 textos, melhor dizendo, né? Se encontra como texto básico Marcos 13, Mateus 24 e 25 e Lucas 21. Esses 3 textos têm como pano de fundo 3 grandes vertentes ou 3 pontos importantes, que são a iminente queda do templo, a volta de Jesus e o fim do mundo. Tá? Então a gente sabe, né, que esses últimos dias a gente tem vivido aí nessa pandemia e essa revista trata da maioria desses assuntos que são tratados na Escola Bíblica Digital, tem uma correlação com a questão da pandemia que nós estamos vivendo, né? E que realmente tem nos abalado. Mas nós vamos começar lendo o texto de Marcos 13, de 1 a 4, e Mateus 24, 3. Graça e paz, irmãos, é bom demais estar com vocês, que Deus nos abençoe e que nós venhamos a ser canais de bênção na vida de vocês. O texto que nós vamos ler está em Marcos, capítulo 13, versículo 1, de 1 a 4. Quando saía do templo, disse um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios! Ao que Jesus lhe disse: Vês esses grandes edifícios? Não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Depois, estando ele sentado no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago, João e André perguntaram-lhe em particular: Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Já no texto de Mateus 24, 3, lemos: E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos em particular, dizendo: Declara-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. Interessante, né? Que a gente, ao ler esse texto, a gente percebe que a preocupação dos discípulos era uma, que era justamente a questão do templo, né? E que o templo era formoso, o templo era grandioso, o templo tinha grandes pedras e era uma arquitetura extremamente fantástica, né? Mas Jesus vai e responde justamente uma questão muito interessante. E ele fala: a gente está vendo tudo isso aí, muito bonito, mas não ficará pedra em cima de pedra, não ficará nada, porque na realidade a minha preocupação, né, que Jesus colocava, que a preocupação não era com o templo, mas sim com as pessoas, com o que as pessoas tinham no seu interior. E muitas das vezes, hoje também isso tem acontecido, não é? E nós ficamos pensando aqui, né?
Será que Jesus ele está dizendo que nenhum ritual religioso, nenhum lugar de culto, nenhum calendário eclesiástico, ele poderá substituir o nosso relacionamento pessoal com Deus? Será que é isso que Jesus estava chamando a atenção quando, né, o discípulo fica tão empolgado com aquele templo lindo, cheio de ouro, aquelas pedras preciosas, né? Mas Jesus vira para ele e diz, não vai ficar pedra sobre pedra. Certamente, né? É esse ensino mesmo que Jesus está falando, porque o mais importante é que a gente possa entender que Deus é a única fonte de segurança e paz. Porque muitas das vezes a gente coloca, né, a nossa segurança nas coisas e não coloca a segurança em Deus, que deveria ser aquilo que deveria realmente fazermos, né? E a preocupação dos discípulos estava justamente com a questão do templo. O templo era bonito, era formoso, era tão pomposo, né? Mas na realidade, Jesus não está preocupado com isso. É verdade. Interessante é observarmos que a história se repete. O povo de Israel, né? Quando nós lemos na Bíblia, o povo ele se afasta de Deus, ele começa a pecar, ele vê os outros deuses, os deuses dos outros povos, os costumes dos outros povos, né? Então o povo se afasta de Deus e aí Deus manda os profetas vêm, alerta, né? E falam, os profetas falam para se arrepender, né? Porque Deus vai vir em juízo. E parece que hoje está acontecendo a mesma coisa, né? O povo está se afastando cada vez mais de Deus. Só que quando o povo parava, dava ouvido ao que os profetas estavam falando, eles se arrependiam e clamavam a Deus por misericórdia. E Deus então afastava o juízo, né? Quantas vezes nós vemos textos, né, em que Davi mesmo pede ao Senhor e a praga para, e nós estamos nesse tempo. Será, Silas? Será? Eu fico pensando, será que Deus fechou as igrejas, ou melhor, fechou os templos, né? Porque a igreja somos nós, puro. Será que Ele quer nos ensinar algo nesse tempo? Será que nós ainda não aprendemos que o fim é Deus e que Deus é o nosso alvo? Será que nós ainda estamos olhando para templos, olhando para as pedras? Será que é isso que Deus quer falar conosco nesse tempo? Templos tão bonitos, grandes, né? Com lindas arquiteturas, mas o que Deus quer falar comigo? O que Deus quer falar com você, meu irmão, minha irmã? O que Deus está nos alertando nesse tempo? Na realidade, Ele vira e fala, fiquem em casa. Foi essa a ordem que Deus deu. Volta todo mundo. Vamos para o templo lá no início. Vamos para casa. Vamos reerguer um altar. Cada um na sua casa. É templo de nós nos reunirmos, reerguendo o altar do Senhor. Deus quer nos ver vivendo em unidade. Parece que marido e mulher já esqueceram como é que se vive juntos, né? E com os filhos. Então parou a escola, parou o mundo, Deus parou tudo. Parou para quê? Para que o altar dele seja reerguido nos nossos lares. Não só nos nossos lares, mas dentro de nós, no nosso coração. Para que nós venhamos a reerguer, a restaurar o altar do Senhor. Parar também com essa guerra de guerrilha. Dentro do templo nós estamos vendo irmão brigando com irmão. É tudo tão diferente do que Deus gostaria, né, que fosse, do que nós lemos na palavra e que nós não vivenciamos muitas das vezes. Eu creio que Deus continua desejando que nós nos amemos. Será que é isso, Silas? Será que é isso que Deus deseja de nós? Certamente, né? Porque é importante que a gente se ame e ame com amor genuíno, né? Porque muitas das vezes a gente vê dentro das igrejas, né? E nas famílias de um modo geral, as pessoas de um modo geral, né? A gente fala assim, eu te amo, meu irmão, eu te amo, meu irmão.
a gente bate nas costas, bate no ombro um do outro, eu te amo, meu irmão, meu irmão, meu amor, a gente Pode contar declara, comigo. Pode contar a comigo. gente declara esse amor, mas é um amor literalmente fingido, porque é um amor só ali naquele momento, porque está na igreja, está na presença dos outros e tal, e se você realmente precisar da ajuda daquele irmão, e se você, saindo da igreja, precisar de uma ajuda, você pode contar. Você vai procurar o irmão e vai falar assim, rapaz, mas agora não dá e tal, que não sei o quê. Então, hoje, o que a gente vê muito, e acontece também conosco, né? E a gente não pode se eximir dessa situação, acontece com a gente. Quantas vezes a gente pensa em fazer uma visita e a gente fala assim, poxa, mas hoje está frio, está chovendo, está não sei o quê, né? Então, não acontece só com os outros. Sim. Acontece com a gente. Sim. Né? Sim. Porque o comodismo, ele vem e toma conta de um lugar e esse lugar ocupa o lugar que é de Deus. E que muitas das vezes a gente deixa de fazer uma visita e a gente perde. Porque quantas vezes nós já saímos para fazer visita e quem foi o grande beneficiado fomos nós. Né? Quando a gente saía, né? E quando a gente vai ao encontro de alguém, muitas das vezes a gente vai visitar um doente, a gente acha que a gente vai fazer lá um favor e tal, né? Mas às vezes o doente traz uma mensagem para a gente, nos abençoa de uma tal maneira e que a gente fica assim, puxa vida, por que eu não fiz isso há mais tempo, né? E a gente tem que entender que muitas das vezes, né, para não dizer todas as vezes, o que é importante não é o que nós ofertamos, mas sim o que é que a gente oferta, né? Na realidade, eu vejo que Deus também, ele vê como nós ofertamos, né? Sim. É a maneira como nós ofertamos. Porque muitas das vezes a gente oferta simplesmente para poder dizer assim, eu ofertei. Como aquela questão, né, que Jesus estava lá sentado no primeiro banco e viu, né, que a viúva deu a menor quantia, mas para Deus era o máximo, porque era tudo que ela tinha. Ela deu tudo. E quantos ricos tem que a gente acha que está dando uma grande quantia, mas na realidade está dando... Não vai fazer falta para ele, né? Não. Né? Porque muitas das vezes acontece isso com a gente fica temeroso, né? Na questão do dízimo, na questão de oferta de um modo geral. A gente tem esse tipo de problema. Mas né? O mais lindo é nós entendermos, né, como que o coração de Deus funciona, tentarmos cada dia mais termos essa intimidade com o Senhor e ver que existe uma diferença entre doar fraldas e doar fraldas personalizadas, doar fraldas com lacinhos, doar fraldas com lanchinho. Existe uma diferença muito grande. As fraldas doadas com amor, adornadas com o calor humano, e ver os irmãos recebendo aquelas fraldas, a alegria no rosto deles é diferente. É diferente você pegar um pacote de fralda e entregar, mas quando você pega aquele pacote de fralda e coloca o amor de Deus ali, o irmão, os irmãos, as irmãs que recebem de maneira diferente, né? Porque vai junto o amor do Pai. Então é lindo. Eu creio que nesse tempo Deus quer trabalhar isso em nós, Nós estamos falando aqui não porque nós somos perfeitos, nós estamos falando aqui e primeiro Deus fala conosco, né? Então nós louvamos a Deus por Ele estar tratando de nós nesse tempo. Mas foi aquilo que eu falei, né? Quando a gente faz uma visita e a gente coloca nessa visita o amor de Deus, a gente é abençoado. Como essa questão da fralda. Porque entregar só uma fralda é uma coisa,
mas quando a gente entrega com o amor de Deus, a gente vê que realmente é muito diferente. Muito né? diferente. E voltando então ao nosso texto lá de Marcos 13, né? Nós vamos nos recordar aqui que os discípulos eles fazem 3 perguntas a Jesus. Quando que será a destruição do templo? Quando será a sua volta? E quando será o fim do mundo? Mas lindo esse amor de Jesus demonstrado aí, que Jesus não se preocupou em responder logo essas perguntas. Antes, Jesus se preocupou em demonstrar um cuidado pastoral. E quais são esses cuidados pastorais, Silas, que Jesus demonstra quando ele está ali sentado, né, no Monte das Oliveiras com os seus discípulos? O primeiro que está lá em Marcos 13, de 5 a 8, é: tenham cuidado para que ninguém engane vocês. Olha só, Jesus fala em Marcos 13, de 5 a 8, que fala assim: então Jesus começou a dizer-lhes: acautelai-vos, ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e a muitos enganarão. Quando, porém, ouvides falar em guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis, forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isso será o princípio das dores. O interessante que eu vejo, né, é que às vezes, muitas das vezes a gente ouve notícias e tem aí na atualidade algumas situações que falam, né, que é o fim do mundo, a pandemia é o fim do mundo, terremoto lá no Japão, na China, em outros países, é o fim do mundo, porque está acontecendo, é guerra daqui, é guerra dali, está acontecendo. Mas esses sinais, né, aconteceram em diferentes períodos da história. Mas o que eu acho mais curioso disso tudo é que quando fala aqui no verso 8 de Mateus 13, fala: pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isso será o princípio das dores. Eu acredito que esse levante de nação contra nação, esses terremotos, né, essa fome, será de tal proporção que não deixará dúvida em hipótese nenhuma de que literalmente é o fim do mundo. Porque quando a gente ouve falar dessa pandemia que nós estamos vivendo, é uma pandemia, mas que a gente, tomando alguns cuidados, a gente está passando por ela. E as situações estão acontecendo, e a vida está andando. Mas eu acredito que essa de Marcos 13, o verso 8, será uma coisa que não teremos como ter dúvidas, que é literalmente o fim dos tempos. Então, Silas, qual é o período conhecido como os últimos dias? Olha, segundo a Bíblia, né, é o período que teve início, né, como sendo o período dos últimos dias, teve início lá quando Jesus subiu aos céus. Logo, não podemos, né, nos precipitarmos em dizer que essa situação que a gente está vivendo, ou que um terremoto aqui, um terremoto lá em São Francisco, ou um terremoto no Japão, na China, na Índia, onde quer que seja o fim dos tempos, né? Porque muitas das vezes essas situações só vêm para tirar a paz. E que na realidade, como eu falei anteriormente, o verso de Mateus 13, 8, eu acredito que será uma situação que incontestável, você não terá como negar que é o fim dos tempos. Né? Então, o primeiro cuidado que Jesus disse, né, é tomar cuidado com o quê? Para que vocês não sejam enganados. E qual é o segundo cuidado? Tenham cuidado na hora do sofrimento. Aonde está? Que está em Marcos 13, de 9 a 10. Então, no texto de Marcos 13, de 9 a 10, mas olhai por vós mesmos,
pois por minha causa vos hão de entregar aos sinédrios e às sinagogas, e sereis açoitados. Também sereis levados perante governadores e reis, para lhes servir de testemunho. Mas importa que primeiro o evangelho seja pregado entre todas as nações. Nesse texto, né, a gente pode entender que há pessoas que abandonam a fé usando com Deus na hora do sofrimento. Quantas pessoas a gente conhece que tá tudo bem quando tá com dinheiro, saúde, carro com tanque cheio na garagem, carro sem defeito, sem nada, mas a gente, quando tem um probleminha, a gente fica zangado com Deus. Uhum. E quantas vezes acontece da gente pedir a Deus que a gente está fazendo uma programação para fazer uma viagem, a gente pede a Deus que, se for da vontade dele, que nos leve, se não for, que ele nos impeça, e aí quando a gente sai de manhã, vai apanhar o carro não quer funcionar. E aí a gente fica zangado, porque afinal de contas o carro estava bom, o carro não estava com defeito, e por que o carro deu problema? E às vezes a gente não entende que é um momento em que Deus está nos livrando. E nessa questão da hora do sofrimento, que a gente pode levar em consideração o tempo que a gente está vivendo, que é esse sofrimento da gente ficar assim na pandemia, que a gente não pode sair, a gente vê tantos amigos nossos, né, que foram acometidos desse vírus, e outros que não tiveram a oportunidade de sair do hospital, né? Mas a gente fica preocupado porque a gente acha até que Deus se esqueceu da gente. Às vezes, quando a gente está doente e que a gente sente alguma coisa, a gente fala assim, meu Deus, o que está havendo que esse mal não resolve, essa dor não é curada, essa enfermidade não sara, e a gente fica triste, né? Mas o que será que Deus espera de nós, então, na hora do sofrimento? Ele espera, né, que a gente possa ter a perseverança na fé. A gente precisa entender que a nossa fé seja fortalecida. E o que Deus espera da gente no sofrimento é que a gente tenha fé. E que a gente possa perseverar na fé. Né? Uhum. Porque se a gente não perseverar na fé, a gente fala que Deus não é Deus. Né? E o texto também que nós lemos fala que haverá perseguição. Qual será a melhor maneira de nós aceitarmos essa perseguição? A gente só pode aceitar essas perseguições, né, e a gente passar por essa questão do sofrimento se a gente estiver cheio do Espírito Santo. Porque se a gente não estiver cheio do Espírito Santo, a gente não consegue entender que tudo que Deus faz é bom, é perfeito e é agradável. E quantas vezes a gente realmente fica zangado com Deus, porque muitas das vezes a gente não entende o não de Deus, o esperar de Deus, né? Porque muitas das vezes a gente só quer que Deus faça aquilo que a gente quer. Sim. A gente não quer ouvir a vontade de Deus, a gente acha que a vontade de Deus não tem nada a ver. Eu creio que ninguém gosta de ouvir não, né? Mas a gente sempre quer ouvir sim, né? Então, mas Deus responde de 3 maneiras, né? Ele diz não, ele diz sim, ele diz espera. Então, nós precisamos aprender. A esperar, né? A esperar no Senhor, né? A ouvir, né? Essa espera de ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz de Deus é que muitas das vezes é difícil para nós, né? Então, em primeiro lugar, Jesus fala, tenham cuidado para que ninguém vos engane. Em segundo lugar, tenham cuidado na hora do sofrimento. Em terceiro lugar, tenham cuidado de aprender e saber o que o texto ensina, ou seja, o que a Bíblia ensina, né? Uhum. Que está em Marcos 13, de 28 a 29. Marcos 13, de 28 a 29, nós vamos ler assim. Da figueira, pois, aprendei a parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes
sucederem essas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. Então, quando eu olho para esse texto, eu leio esse texto, né? E se já está havendo folhas na figueira, está brotando folha e ele já está tenro, eu entendo que o verão já está se aproximando, é um sinal, não é isso? Assim como Jesus está dizendo para a gente, quando houver terremotos, quando houver rumores de guerra, quando houver a perseguição, é um sinal que o fim já está próximo, mas ainda não é o fim, né? Ainda não é o fim, né? Ainda mas não a é o gente fim, tem que é a ficar nossa alerta, missão. tá, né? A Isso. gente tem que ficar alerta nisso aí, né? Por que será que o Senhor está nos alertando? Olha, tanto que esse cuidado, né, é para que a gente aprenda os textos. Por que será, Silas, que o Senhor está nos alertando a aprendermos a palavra, aprendermos a Bíblia? Porque se você não tem conhecimento, né, você está vulnerável a situações. Vamos imaginar o seguinte: se você não tem conhecimento na questão secular, vamos imaginar, se uma dona de casa não tem conhecimento do que acontece dentro de uma cozinha, ela fica vulnerável. Ou seja, pode até causar acidentes, e acidentes sérios. Mas se ela tem conhecimento, né, ela vai poder trabalhar bem. Eu vejo também nessa questão que nós estamos vivendo agora, da pandemia, né? Os cuidados que nós precisamos tomar, o álcool gel, a máscara, tudo isso são conhecimentos que nós precisamos ter para preservar a nossa saúde, né? Sim, Também sim, exatamente. É um exatamente. exemplo, né? E dentro dessa questão de ter conhecimento e a gente não viver e não estar vulnerável a situações, né, é que é importante a gente conhecer qualquer coisa, principalmente a palavra de Deus. Porque se a gente não conhece a palavra de Deus, Satanás vem e distorce a palavra. Sim. E aí pega a gente no contrapé e a gente fica assim meio, para aí, mas será que vai? Será que é? Será que não é? Por isso que é muito importante da gente ter o conhecimento na palavra, porque Satanás e seus demônios, eles têm a capacidade, a habilidade de deturpar as palavras e usar, né, situações fraudulentas e até mesmo engana, porque muitas das vezes tem algumas situações que o diabo faz e que a gente acha que é Deus, e a gente fica achando assim, mas na realidade não foi Não Deus. foi o Senhor. Porque foi o Satanás que enganou. Por quê? Porque a gente não tem conhecimento. É porque eles Satanás e seus anjos, né, eles operam sinais e prodígios, né? Também. Eles também fazem com propósitos malignos, né? Lógico. Mas eles imitam tudo para enganar aqueles, né? Como por exemplo, lá em Oséias 4:6, o que fala lá? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Que tristeza, né, irmãos? E nós lemos isso, e muitas das vezes nós não tomamos a decisão que precisamos tomar, de aprender, de ler, de decorar, de colocar essa palavra mesmo na nossa mente, no nosso coração, né? Precisamos. O que Jesus também diz para nós? Lá em Mateus 22:29. Jesus também fala tão profundo esse texto. Jesus lhes respondeu, dizendo: errais, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, o povo perece por falta de conhecimento em Oséias. E vem Jesus no Novo Testamento e diz: errais, não compreendendo as Escrituras e nem conhecendo o poder de Deus. Por isso que esse terceiro cuidado que Deus fala aí, né, que Jesus fala aí,
tenham cuidado de aprender e saber o que a palavra ensina, é muito importante para a gente justamente não ser pego nessa situação, porque triste é quando a gente não tem conhecimento nas coisas, a gente é enganado. E é enganado mesmo, né? Eu vim a conhecer esses dias aquele pastor Cornélio Augusto, né? Que ele foi ser entrevistado, né? Então, esse pastor ele sabe muitos, mas muitos capítulos da Bíblia de cor. Eu estava até comentando com Silas, puro não é. Deus tem algum propósito em fazer com que esse pastor saiba textos e mais textos, capítulos e mais capítulos de cor. Algum propósito há nisso. Então, se ele está se abastecendo da palavra, se tirarem a Bíblia da mão dele, ele sabe, a Bíblia está dentro dele. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos beber da Bíblia, comer, nos alimentarmos da palavra, comer aquele rolo, né? E ter sabor de mel, porque é a palavra de Deus, precisamos dela. É porque quando a gente tem conhecimento, a gente fala com propriedade e a gente vive, né, com propriedade. E quando a gente não tem conhecimento, a gente não tem propriedade naquilo que a gente fala, a gente não tem responsabilidade, porque a gente simplesmente não conhece. É como, por exemplo, né? Não, a questão aqui do próximo cuidado. Não, mas eu me lembrei também daquela história, de uma historinha, né? Que conta que dentro de nós existem dois, né, animais, um cachorro branco e um cachorro preto. Então, se no final da semana você quiser colocar os dois animais para brigarem e você quiser que o cachorro branco ganhe, você vai alimentar o cachorro branco ou o cachorro preto? Lógico que se você quer que o branco ganhe, então você vai alimentar o cachorro branco. Mas se você quiser que o cachorro preto ganhe no final da semana, quando colocar os dois para brigar, você vai alimentar o preto. Então assim é conosco. A carne está sempre brigando com o espírito. Então se eu alimento mais o meu espírito com a palavra de Deus, ela vai ganhar, nosso espírito vai ganhar da nossa carne. Mas se eu não alimentar o meu espírito, a carne que vai ficar forte. E ela vai sempre ganhar. Então Jesus nos ensina a termos cuidado para que ninguém nos engane, não é isso? Para termos cuidado na hora do sofrimento. E em terceiro, tenham cuidado de aprender e saber, né, o que o texto ensina. E finalmente, em quarto lugar, Jesus fala para nós termos cuidado na oração e vigiar, né? Orar e vigiar, que está lá em Marcos 13, de 33 a 37. E assim fala o texto: olhai, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, devendo viajar, ao deixar a sua casa, desse autoridade aos seus servos, a cada um com o seu trabalho, e ordenasse também ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, ou se à meia-noite, ou se ao cantar do galo, ou se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. O que vos digo a vós, a todos o digo, vigiai. Tem um ditado antigo que fala, né, os meus avós falavam, que caldo de galinha, né, e canja, canja e caldo de galinha e repouso, né, nunca fizeram mal a ninguém. É como a questão da oração. Orar, a gente não tem como exagerar na oração. Ou seja, sempre a gente pode estar orando. Porque muitas das vezes, né, quando a gente faz alguma coisa em exagero, a gente tem até como dimensionar. Vamos imaginar o seguinte, vamos fazer uma atividade física. Você faz uma atividade física, você pode exagerar naquela atividade física e trazer uma consequência. Já a oração não tem como você exagerar. Ou seja, quanto mais você ora,
mais você deve orar. E Sim. quanto mais você ora, mais é necessário orar Glória a e Deus. vigiar. Né? Isso. E muitas das vezes, e aí fazendo uma ligação com o texto passado, né, que é a questão da gente aprender o que a Bíblia ensina, quando a gente tem conhecimento da Bíblia, a gente sabe que a oração é uma ferramenta. A oração é uma ferramenta poderosíssima. Né? Eu não me lembro qual foi o autor, né? E nem me lembro também onde está o texto, mas a oração é a alavanca que move o mundo. Né? Então, a oração é uma situação, é uma ferramenta que nos liga a Deus. E é por intermédio da oração em que muitas das vezes os nossos problemas, para não dizer sempre, deveriam ser resolvidos. Sim. Porque a gente tem que usar isso daí. E nós, como nós somos falhos nessa questão da oração, a gente ora muito pouco, né? A gente dobra pouco os nossos joelhos. Né? Tem uma outra história também que conta de que toda ave ela só pousa em galhos finos e ela fica fixa porque ela dobra o joelho, porque tem uma articulação que quando dobra o joelho, as garras da ave se prendem cada vez mais naquele galho, naquele objeto. Então, nós não dobramos os nossos joelhos como deveríamos dobrar, né? E muitas das vezes a gente quer que Deus nos ouça simplesmente naquela questão, ó Deus, eu estou precisando disso, daquilo. Teve uma pregação que o pastor fez, eu acho que foi no domingo retrasado, no domingo passado, em que ele falava a respeito de uma pessoa que tomava conta de um orfanato e um dia pela manhã vieram a falar com ele que o orfanato não tinha pão. E ele simplesmente, o que ele fez? Ele não se desesperou. E ele já tinha lido a Bíblia, parece que 200 vezes, e 50 vezes que ele tinha lido a Bíblia, ele tinha lido de joelho. E aí ele entrou no quarto, no reservado dele, e fez uma oração rápida. Falou, Senhor, não temos pão. Amém. E aí, o que a história conta, foi o que o pastor falou na pregação do domingo, né? Que logo depois que ele fez essa oração, bateram no portão do orfanato dizendo que as carruagens do palácio estavam entregando ali o pão porque o padeiro do rei errou lá na fornada e o pão ficou um pouquinho mais assado. E o rei não quis mais aqueles pães. E aí o orfanato recebeu o pão de graça de uma coisa que não tinha. Então, muitas das vezes nós não entendemos o poder da oração. E muitas das vezes nós não damos valor ao poder que a oração tem, a ferramenta que a oração é. Porque nós achamos, né, que Deus só responde e só está ali para responder algumas questões. Mas não. Deus traz, né, e supre as nossas necessidades materiais e espirituais. Então, muitas das vezes a gente quer fazer as coisas pelo nosso braço. Quantas vezes nós dois já fizemos isso? Achamos que a gente pode resolver quando depois que a gente vê que as nossas forças, todo o nosso conhecimento não conseguimos resolver, aí a gente vai e fala assim, puxa vida, não tem jeito. Senhor, me ajuda, porque eu não sei o que, me perdoe, porque eu esqueci de botar o Senhor primeiro e tal, mas agora, como eu estou vendo que não tem jeito, aí a gente usa essa ferramenta. Porque essa ferramenta, chamada oração, ela é poderosíssima. É ela que nos conecta com Deus. Tanto que o Senhor nos ensina, né? Buscar em primeiro lugar meu reino, né? E a minha justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Buscar em oração, né? E nós, muitas das vezes, vamos buscar na força do nosso braço primeiro. Aí não conseguimos, aí agora vamos orar. Mas não é assim, né? Que o Senhor nos ensina. E existem necessidades espirituais?
E existem as necessidades materiais. Sim, nós... E quais são essas necessidades espirituais? Uma delas, tem várias, né? Uma delas que a gente pode citar é transbordarmos o amor que vem do Pai. Porque nesse mundo de aflição, nesse mundo conturbado, nesse mundo em que vivemos, né, cheio de ódio, com tanta situação em que chega para nós, né, a gente só tem como vencer essas situações, viver essas realidades com amor do Pai. Porque se não tivermos amor do Pai, a gente não consegue, né? Para além disso, nós devemos também estar ocupados, né, com louvores, ocupar a nossa mente com louvores, com adoração, porque a gente, com a cabeça, né, ocupada com coisas boas, com louvor, com oração, a gente não vai fazer coisa errada. Já dizia o ditado antigamente, né, se falava o seguinte, que cabeça vazia é oficina do diabo, né? Então, se a gente não ocupa a nossa mente com coisas boas, o que vai acontecer? A gente vai ocupar a nossa mente com coisas ruins. E não é isso que Deus quer para a gente, né? E a gente precisa o quê? A gente precisa vigiar. E para além disso, né, nós também precisamos entender e ouvir a uma só voz. Porque nós ouvimos 3 vozes. A gente ouve a nossa voz, ouve a voz de Deus e ouve a voz do diabo. Então a gente precisa saber ouvir a voz de Deus. Qual é a voz de Deus? Porque muitas das vezes a gente ouve vozes que são, como diz outros, vozes do além, mas não é a voz de Deus. E se a gente segue essa voz, a gente vai sofrer consequências, né? E realmente a gente vai estar em situações, vivendo situações extremamente complicadas e difíceis, e que não é isso que Deus quer. Né? Isso. Agora, dentro dessas necessidades espirituais aí, eu vejo que uma delas, para mim, ela é muito fundamental. Todas são muitas e importantes, né? Mas nós não perdermos a alegria da salvação. Porque diante de todo quadro horrível que nós estivermos passando, diante de toda dificuldade, mas eu clamo a Deus, Senhor, não retire de mim a alegria da tua salvação, porque sabemos que estamos salvos. Isso é graça, é muita graça de Deus. Sabemos para onde vamos depois que morrermos. Isso nos dá uma paz. Então, essa alegria independente da situação, aquele louvor que fala, né, que já foi na vez passada, essa paz que sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Então, é nessa fé que nós vamos caminhando, né? Outro alerta que o Senhor nos faz é orar, mas também Ele fala que é para nós vigiarmos, né? Orar e vigiar. Então, eu vou vigiar também fechando os meus ouvidos para aquilo que eu já aprendi da palavra de Deus. Fechar de tal maneira que não deixe sair. Porque a palavra entra e ela precisa encontrar terreno fértil para que ela cresça, para que ela produza e dê frutos. Então, como que eu posso vigiar? Eu posso vigiar também fechando os ouvidos para que a palavra de Deus não saia. Eu posso vigiar prestando atenção em me submeter à minha liderança. O que o pastor me orienta, muitas das vezes nós marcamos, né? Vamos lá para conversar com o pastor, um gabinete pastoral, ele nos dá uma direção, mas nós queremos fazer outra e depois dá tudo errado. Então, se o Senhor colocou o pastor, e lá no livro de Hebreus diz que ele dará conta a Deus das nossas almas, nós temos uma cobertura espiritual. Então, eu preciso ouvir esse pastor. Eu preciso, quando ele deu a direção lá na frente, eu vou fazer o máximo, quase que o impossível, ou o impossível,
Eu não queria fazer, mas o pastor está falando, Deus está falando por intermédio dele, então é melhor obedecer. Igual o Saul, né, que não obedeceu. Mas Deus fala, né, que obedecer ainda é melhor do que sacrificar. Eu preciso também vigiar para que eu e meu cônjuge, nós andemos no mesmo alinhamento, alinhados no mesmo propósito. Não adianta se a gente pensar, vamos pintar a casa, algo assim. Aí Silas diz, não acho que seja uma boa, não é até. Não, porque eu acho. Aí a gente fala, né, irmãs? Aí a gente consegue, ele para ficar livre da gente, ele vai e cede. Mas você pode ver que alguma coisa vai dar errado. Então, por favor, irmãs, por favor, vamos andar alinhados. Nós, o nosso cônjuge, andarmos alinhados. Para quê? Para que Deus possa, porque Ele vai falar através, olha, Ele é a autoridade, né? Ele é a liderança, Deus vai cobrar dele também, né? Então, vamos aprender, irmãs, vale a pena, tem valido a pena. Eu vejo também, né, que vigiar é sabermos usar bem os 3 T's. 3 T's. Um deles, o primeiro T é o T do tempo. Como é que eu tenho usado o meu tempo? Eu tenho realmente sido mordona do tempo que Deus tem me dado? O segundo tempo é o T do talento. Quando vem para mim algo para eu fazer, eu escondo o talento que Deus me deu ou eu deixo Deus me usar no T do talento? E o terceiro T é o T do tesouro. A palavra diz que onde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração. Nós temos deixado fluir, não é? Quando vem, vamos colaborar, vamos contribuir. Nós temos deixado Deus usar esse T do tesouro na obra dele. O Senhor quer que nós vigiemos. E, finalmente, nós precisamos orar e vigiar a cada dia, como se fosse o último. Nós não sabemos quando será o nosso fim, nem o fim, né, que nós estamos estudando aqui. Mas ainda não é o fim, né? Ainda não é o fim, mas nós não sabemos. Ainda não é o fim, mas o nosso fim poderá ser a qualquer momento. Então, o que nós temos? Mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Eu espero que até o dia não seja o fim. Mas o que nós precisamos entender, né? Que nós temos o agora. Antigamente eu ainda falava, olha, nós ainda temos o hoje. Depois dessa pandemia eu digo para os irmãos, nós temos o agora, o aqui e agora. Então vamos viver o aqui e agora. E muitas das vezes quando nós dois nos desentendemos, a gente vai se consertar, então nós viramos um para o outro, nós já estamos mais para lá do que para cá. Para que a gente vai ficar perdendo tempo, zangado, brigando, né? Ainda com o rostinho virado para lá, dormir com um vira para um lado, outro vira para o outro, não é bem isso que o Senhor quer de nós. Então, nós estamos aqui porque o Senhor quer nos ensinar justamente isso. Não é que nós sejamos professores no que estamos falando. Nós estamos aqui tendo uma oportunidade de Deus para melhorarmos nisso e que o Senhor realmente mude em nós, porque nós estamos aqui nos entregando nas mãos dele. Mas voltando às 3 perguntas iniciais, que é, quando será a destruição do templo? Não sabemos. Quando será a destruição do templo? Nós já sabemos. Sim. Nós já sabemos que a destruição do templo aconteceu quando? 70 anos depois de Cristo, através de Tito. Viu como ele está prestando atenção? Eu fiz uma pegadinha e ele logo respondeu. Sim. E quando será a volta de Jesus? A volta de Jesus. Jesus respondeu dizendo, aonde lá em Marcos 13, de 33 a 37, ninguém sabe o dia e a hora, mas vocês precisam estar preparados, pois pode ser a qualquer momento. E a terceira pergunta? E a terceira,
quando será o fim do mundo. Estamos aguardando com fé e oração. Curiosamente, né, que as perseguições sofridas pela igreja primitiva servem para nos alertar, pois o mesmo que Jesus ensinou para ela se aplica hoje. Então, se eles sofreram perseguições, nós também vamos sofrer. E finalmente, nós vamos habitar com Ele. Habitaremos com Ele em um novo céu e uma nova terra. Isso é promessa, está lá em Apocalipse 21, 1. Vamos, pois, continuar servindo, irmãos, com fé, com amor, estejamos prontos. Ele é a nossa alegria e esperança. Vigiem e orem. Que Deus nos abençoe. O curioso dessa questão toda é que quando nós começamos a ler Marcos 13, a grande preocupação dos discípulos era justamente com a questão do templo. Mas o templo físico. Mas Jesus queria mostrar e quis mostrar e mostra para a gente hoje que a maior preocupação dele não é com o templo físico, mas é com o templo espiritual, é com o nosso templo, é com a nossa vida. Como nós estamos vivendo? Como que você está vivendo? Será que você está vivendo de maneira a agradar a Deus? Será que você está vivendo de maneira em que Deus se agrade daquilo que você está vivendo? Ou se você está preocupado com a questão de como vai ser o templo físico? Será que você está preocupado de como será o seu carro? Será que você está preocupado de como será a sua casa? Eu não estou falando aqui que a gente não deva de preocupar-se de ter um bom carro, de ter uma boa casa, de ter uma boa roupa, de cuidar das coisas que Deus nos dá a oportunidade para a gente guardar, para a gente cuidar. Mas que a gente não coloque o nosso coração aí nessas coisas. Porque o que a gente conseguiu aprender nessa lição é que Deus não está preocupado naquilo que a gente tem. Deus está preocupado naquilo que a gente é. E muitas das vezes nós trocamos o que somos pelo que temos e achamos que o que temos é muita coisa. Recentemente eu ouvi uma fala do fundador de uma dessas companhias de internet e a reportagem falava a respeito de que esse fundador tinha muito dinheiro e ele, no seu leito de sofrimento, de dor, ele fez a seguinte declaração: toda a minha fortuna não serviu para absolutamente nada. E se a gente for lá na Bíblia e ver, Salomão fala que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Quando a gente está novo, a gente acha que a gente vai conseguir ter muitas coisas, porque tendo muitas coisas, a gente passa a ser importante, passa a ser notado. Mas quando a gente cresce e a gente chega um pouco mais lá na frente, a gente consegue entender o que Salomão falou, que tudo é vaidade. E realmente, irmãos, tudo é vaidade. E Jesus estava querendo falar isso lá com os seus discípulos, lá naquele monte. Quando os discípulos olhavam assim para o templo, viram aquelas coisas fantásticas, maravilhosas, muito e ouro, Deus, né? e Jesus falava assim: gente, esses caras não estão entendendo nada, nada, nada. Não vai ficar pedra sobre pedra disso aí, isso não vai valer nada. Como vocês estão? E a pergunta que fica: como nós estamos? Que Deus possa estar cuidando de nós e que nós possamos estar ouvindo a voz de Deus nesse tempo. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu, Senhor, sabedoria, nos deu tempo, nos deu condições para estarmos aqui, sim, falando para os irmãos. Muito obrigado, Senhor, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem reservado a cada dia momentos especiais para nós. E esse tem sido, e esse é
um momento especial. Obrigada, Pai. Que nós possamos estar preocupados não com o nosso templo físico, mas sim com o nosso templo espiritual, com a nossa vida espiritual. Porque o que a gente leva dessa vida é nada. Mas o que a gente leva para a eternidade é o que a gente crê, é o que a gente vive em Deus. Senhor, nos ajude a viver de maneira tal que possamos ser achados pelo Senhor e que a tua mão seja com cada um de nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Amém. Foi um prazer muito Glória grande a estar Deus. aqui. Amém. Esperamos que a gente tenha ajudado vocês em alguma coisa, porque para nós foi muito bom. Amém. Deus Fiquem com abençoe Deus. vocês. Beijos. Não.